Amém. Graça e paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Que Deus seja louvado, que Deus seja engrandecido. Que Ele seja em primeiro lugar em nossa vida, que tudo seja para a sua honra e glória. Parabéns a você, aniversariantes. Que Deus continue te abençoando, te dando muitas bênçãos, que o próximo ano possamos comemorar de novo a sua data de nascimento. Iremos ler um versículo onde diz que o cristão ou cristã são prisioneiros que têm uma vocação ou um chamado, ou uma missão. Lê, por favor. Por isso eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados. Efésios 4:1. Em Efésios 4:1, na tradução ACF, vai dizer, vivam de maneira digna da vocação que foram chamados, prisioneiros de Cristo da vocação digna. Na tradução NVI vai dizer que nós somos prisioneiros de Cristo e chamar que nós vivemos da maneira digna do chamado que recebemos. Tem uma diferença. Vocação é o mesmo que um chamado. A gente, como pega essa palavra vocação, vocacionado, a gente fica assim no vocabulário, né? É o mesmo que chamado. Se refere a quem foi chamado por Deus para cumprir uma missão ou realizar um trabalho. Quando alguém deseja ser pastor ou padre, é chamado de vocacionado. É aquele que não foi ainda, mas ele sentiu no coração de ser um religioso, dedicar à religião. O que é? Ele é um vocacionado, ele é um chamado. O vocacionado é aquele que sentiu o desejo de ir, não é o padre ou o pastor. Ele é aquele que sentiu o desejo. Ele sentiu que ele foi chamado. Ele foi vocacionado. Todo cristão tem uma vocação geral e uma vocação específica. Ou seja, todo cristão tem um chamado geral e um chamado específico. Nós vamos ver isso aí. Perguntamos, como prisioneiros de Cristo, qual é a nossa vocação ou chamado? Né? Como prisioneiro de Cristo. Então o tema nosso é prisioneiros vocacionados. Prisioneiros chamados, né? Prisioneiros de Cristo. Vamos falar da vocação geral. A vocação geral é o chamado comum a todos nós. Então, todo cristão tem uma vocação chamada, uma chamada ou vocação geral, que é para todos, abrange todos. Então, nós somos chamados para a luz. Não é isso? Lê para mim. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2:9. Então nós somos o quê? Sacerdotes, somos religiosos. Que Deus nos chamou, nos tirou das trevas e nos põe na luz para que falemos para as pessoas a respeito de Cristo. Então Ele nos chamou das trevas para a luz. Isso é para todo cristão tem que falar de Cristo, todo cristão saiu das trevas para a luz. Chamado para a comunhão com Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. 1 Coríntios 1:9. Então todo cristão é chamado, sabe para quê? Para ter uma comunhão com Cristo, isso é geral. Isso é do cristão. Se nós não tivermos uma comunhão com Cristo, o que é comunhão? O que é comunhão? Relacionamento. Estar junto. É frequentar o templo, é ler Bíblia, é orar, ouvir música, é comunhão. Está junto, está em contato. Não é todo cristão foi chamado para isso. Chamado para a santidade. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. 1 Tessalonicenses 4:7. Sede santos como eu sou santo. O que é ser chamado para santificação e ser santo? Ser santo é separado, senão nós não vamos concordar com esse mundo, participar das coisas erradas do mundo. O que é a santificação? É o ato de se tornar santo a cada minuto. Nós somos chamados para santificação. O que é? Cada dia nós vamos mais conhecendo a Bíblia,
nós vamos mais orando, nós vamos mais trabalhando na obra de Deus, ó, abençoando as pessoas com visita, não é? Com os trabalhos. Cada dia nós vamos aperfeiçoando, nós vamos nos santificando, nós vamos separando do mundo e dedicando mais às coisas de Deus. Todo cristão é necessário que aconteça isso na vida dele. Chamados para a paz. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Colossenses 3,15. Todo cristão é chamado para fazer parte do corpo de Cristo. E a paz de Deus tem que habitar em nós. Se nós somos cristãos, o ódio não é nosso. Eu vejo muito assim, nós como cristãos, com ódio de candidato tal, com ódio disso. Não, nós chamamos para o amor, para a paz, né? Que isso domine os nossos corações. E ser agradecido. Nós precisamos ser agradecidos. O que nós temos? Eu não tenho tudo que eu consegui, mas eu tenho, Deus tem me dado o necessário. Eu passo fase difícil, mas Deus tem dado vitória. A gente precisa isso, ter paz e ser agradecidos. Isso é para todo cristão. Chamados para uma esperança viva, a vida eterna. Tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Efésios 1:18. Esse versículo não é tão fácil de entender. Quer dizer, iluminados os olhos do nosso entendimento. O que é isso? Que nós vamos começar a ver as coisas espirituais. Para nós sabermos qual é a nossa vocação. A geral, tudo bem, está, né, participando da glória e esperança dos santos. O que é a glória e esperança dos santos? A glória e esperança do céu, o céu, um dia. Então, que nós abrimos nossos olhos para essa esperança de um dia nós estarmos com Cristo. Que é a nossa vocação final, que é o nosso chamado para estarmos um dia com Cristo. Nós temos um tempo aqui na Terra. A gente esquece isso. Eu vou ter uma vocação para isso, não é? Para ser uma pessoa santa, para fazer um trabalho na igreja. Mas um dia nós não vamos estar aqui para ser santos, nem vamos fazer trabalho nenhum na igreja. Então, o nosso chamado principal era um dia nós estarmos com Cristo. É uma coisa que eu sempre falo. Porque você chega para uma pessoa e ela se encontra numa situação tão difícil de um parente que está num estado, às vezes, terminal, sem esperança e tudo, ou faleceu, o que você vai falar para a pessoa? Que a esperança não é só aqui, que num dia, na casa de meu pai, há muitas moradas, há muitos lugares, e nós vamos estar com ele um dia, e nós vamos nos vermos. Se a nossa esperança fosse só aqui na terra, o que nós seríamos? Os mais miseráveis dos homens. Mas não é. Chamada para glorificar a Deus. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10:31. Amém, gosto muito desse versículo. Tudo que nós formos fazer, isso é para todos os cristãos, em geral, tem que ser para a glória de Deus. O que eu estou fazendo me edifica? O que eu estou fazendo é bom para a minha vida espiritual? É bom para mim fazer a vontade de Deus com relação ao próximo, glorificar a Deus? Então, tudo que eu fizer, eu tenho que ter essa reflexão. Isso é bom? Isso edifica? Isso ajuda? Então, fala assim, tanto come como bebe, o que você faz deve ser para a glória de Deus. Então, nós temos que controlar até a nossa alimentação, para a glória de Deus. E olha, a coisa difícil é isso, não é isso? Foi difícil. Mas para você continuar com saúde, para fazer a obra de Deus, eu tenho que ver, eu vou fazer tal coisa. Será que eu estou glorificando a Deus? Será que isso é da vontade de Deus? Será que Deus está alegre com isso? Não, Deus não está. Então não faço. Isso é para todo cristão. Chamados para a unidade, muito importante. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor,
procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Efésios 4, 2 e 3. Tem uma coisa mais bonita do que esta? Nós o quê? Em relação um ao outro, mansidão, suportando uns aos outros com amor. Para quê? Guardar a unidade, para sermos unidos. Então, para nós estarmos unidos, todo cristão, ele tem que ter esse sentimento de suportar, de amar, para ter unidade pelo Espírito Santo. O Espírito Santo vai fazer isso em nossas vidas, fazer com que nós relacionamos bem com as pessoas, pelo vínculo da paz. Então, a paz é que une. Então, nós cristãos fomos chamados para a paz, fomos chamados para sermos unidos, fomos chamados para suportar uns aos outros, fomos chamados para amar uns aos outros. É nossa função como cristão. Às vezes a pessoa quer falar mal de igreja. Gente, a igreja só fala coisa boa. Jesus só ensinou coisa boa, o apóstolo ensinou coisa boa, que é o amor, que é o perdão, que é a paz, que é o vínculo. Não tem como você ir contra isso. Chamado para as boas obras. Porque fomos feitos por Deus, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus preparou previamente para que andássemos nela. Efésios 2:10. Nós somos chamados para muitas coisas, certo? Santidade, estar junto com Deus, tudo. No comentário que eu vi, eu não pôs esse versículo, eu preciso pôr esse versículo. Nós somos chamados para quê? Para as boas obras. Então nós temos que entender isso. Se alguém está precisando de uma ação nossa para o bem, nós como cristãos, nós fomos chamados para isso. É uma visita? Ótimo, fazemos uma visita. É uma ajuda financeira? É uma palavra de conforto? Ajudar alguém que está ou deprimido ou não consegue realizar as coisas? Isso é função nossa como cristão. Então nós queremos ser cristãos, nós queremos cantar, nós queremos fazer isso, mas na hora de nós colaborarmos, nós muitas vezes não queremos. E em Efésios 2:10 vai dizer: fomos feitos por Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras. As boas obras não salvam, mas é resultado de um coração salvo, de um coração convertido. Se nós não amarmos o nosso próximo, se nós não preocuparmos com o nosso próximo, não somos cristãos verdadeiros. Porque o amor de Deus habita em nossos corações através do Espírito Santo. O Espírito Santo derrama o amor de Deus em nossos corações e nós amamos o próximo. Não existe amar a Deus e não amar o próximo, está junto. É as duas coisas. Agora eu vou falar da vocação específica, ou chamado específico. Então nós vamos ter duas coisas do chamado específico, que é individual para cada pessoa. Essa aqui já é individual, não é para todo cristão, é o específico. Então nós vamos ver sobre os dons e talentos. Eu lembro muito isso que a gente estudava em escola dominical. O que é dom, o que é talento, né? Vamos lá. Os dons. No chamado específico para cada pessoa, você usará dons e talentos neste mundo. Será uma expressão particular desse chamado geral. Nós vamos falar sobre o talento. Em 1 Coríntios 12:27 diz: ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês é membro desse corpo. O que ele quer dizer isso? Nós somos o corpo de Cristo. Mas o corpo tem várias funções. Um é mão, outro é pé. O corpo tem várias partes, não é tudo mão, não é tudo olho. Então o corpo, nós não somos ser iguais, não tem a mesma função. Aí aqui ele vai falar dos dons. 1 Coríntios 12:28 diz: assim na igreja Deus estabeleceu, primeiro, apóstolos, segundo, os profetas, terceiro, os mestres, depois os que realizam milagres, e os que têm dons de curar, os que têm dom de prestar ajuda, os que têm dom de administração e os que falam diversas línguas. Isso são dons. E os talentos? Na igreja, você tem várias atividades feitas pelos irmãos e irmãs que são também importantes, que são os talentos. O pessoal da área da limpeza, tem igreja que os irmãos limpam ou faz algum serviço, quando faz uma festa, assim. Tem gente que ajuda na cozinha. Isso é talento, isso é muito importante. Na área da música, a pessoa vai ao talento. Está lembrado da parábola de Jesus, das pessoas que enterraram o seu talento?
Elas enterraram o talento. Ó, Senhor, enterrei, porque o Senhor é um homem justo, eu fiquei com medo de levar para ele. Falou, apartai vós de mim que praticais a iniquidade. Enterrou o seu talento. Qual é o seu tipo de talento você tem? Para teatro, para música, ou para pregar alguma coisa, ou para dar um conselho? É talento, você tem, não pode enterrar. Atividades artísticas, trabalho de capelania, trabalho voluntário, que é parecido, capelania voluntária. Deus te chamou para fazer trabalho com velhos, com crianças, em asilos, em presídio. É muito importante. Então Deus te deu esse talento. E assim por diante. Não tem função mais importante que a outra. Todos foram chamados por Deus e capacitados pelo Espírito Santo. A função que nós temos, tanto os dons e os talentos, eles são dados pelo Espírito Santo. Se fala assim, eu queria uma posição mais de destaque e tal, o Espírito Santo quis que você fizesse isso, e você é tão importante como o que tem uma função menor, humanamente falando. O apóstolo Paulo vai falar assim, as partes do corpo que a gente menos honra é que a gente mais cuida. Todos têm a mesma função, todos têm para Deus, Deus não olha isso, essa coisa humana, o menor é o maior. Deus exalta os humildes. Então, o valor é você fazer aquilo que veio para você da melhor maneira possível. Em Efésios 6,6 diz o seguinte: não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Efésios 6,6. Então, tudo que fizermos não é para agradar as pessoas, para sermos vistos, para sermos valorizados. É para agradar a Deus. Quer comamos, quer bebamos, Deus é para a honra de Deus. Então, tudo que fizermos é para agradar a Deus, de coração. Eu faço porque gosto, porque eu tenho prazer nisso. Senão não funciona. Está lembrado lá em 1 Coríntios? Lá que diz, se não for por amor, nada funciona, nada tem efeito. Então tudo que fizermos tem que ser por amor e como fosse para Deus. Ó, eu vou falar uma coisa para vocês. Se você for fazer alguma coisa esperando recompensa das pessoas, as pessoas te elogiarem, vai ser muito difícil. Não vai haver isso. Mas você faz como fosse para Deus. Você vai lá ajudar uma pessoa de um poder aquisitivo muito baixo. Ela nunca vai pagar para você, ela não tem condição de pagar. Você vai ajudar alguém que está doente, ele levantou da cama, ele mal vai dar conta de tomar os remédios. Ele nunca vai pagar por isso. Quem é que vai te pagar? Deus. E o que eu tenho que fazer? Lá, dar uma assistência para alguém num leito, alguma coisa assim, ou para uma família, um conselho. Eu tenho que amar essa pessoa antes. Tem que ser amor a Deus e essa pessoa. Senão, não funciona. Lê para mim a conclusão. Os prisioneiros de Cristo têm um chamado geral, que é viver de uma maneira digna, e um chamado específico, que é a função dentro da igreja. Amém. Então, 2 chamados, né? Os prisioneiros de Cristo. A gente nem entrou nesse detalhe prisioneiro de Cristo, mas entrou sobre essa questão do chamado, né? Que é o importante. Perguntamos, eu sou prisioneiro de Cristo, eu dependo de Cristo, do que eu faço é para Cristo ou para mim mesmo? Responda, eu tenho cumprido o meu chamado geral, ser uma pessoa santa, está dentro do reino de Deus. Eu tenho cumprido o meu chamado específico, aquilo que Deus pôs no meu talento dentro da igreja para me fazer, eu tenho feito? Pois é, responde para Deus, para mim não. Chega para ele e fala, ó, que eu não sou nada. E eu também tenho que responder a ele. Vamos fazer oração junto? Senhor Deus. Senhor Deus. Me faça de Cristo prisioneiro. Me faça de Cristo prisioneiro. E cumprir o meu chamado. E cumprir o meu chamado. Geral e específico. Geral e específico. E ser recompensado. E ser recompensado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Em Mateus 4, de 18 a 19, diz o seguinte: caminhando junto ao mar da Galiléia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, né? Para decorar, põe pá, Pedro e André, são irmãos. Eles lançaram a rede no mar, porque eram pescadores, estavam pescando. E Jesus lhe disse, venham comigo, eu os farei pescadores de gente, ou pescadores de homens. Vê para mim.
Então, eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Mateus 4:20. Em Mateus 4:21 diz: pouco mais adiante, Jesus e outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, o irmão dele. Então, Jesus viu quem? Tiago e João. Eles estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e Jesus os chamou. Então eles, no mesmo instante, deixaram o barco e seu pai e seguiram Jesus. Mateus 4:22. Se você não aceitou Jesus em seu coração, faça como Pedro, André, Tiago e João. Deixe tudo e seja um prisioneiro de Cristo. Seja um pescador de homens, pescador de almas, cumprindo o seu chamado geral e específico. E você receberá muitas bênçãos aqui na terra e, por fim, a vida eterna. Jesus está te dizendo, deixa tudo e me siga. Mas nós somos agarrados, às vezes nós temos um vício. Eu conheço muita gente, mas eu não quero deixar a minha bebida. Você não precisa se preocupar com isso. Você vai deixar naturalmente quando o Espírito Santo estiver habitando você, você não vai querer isso. Mas você tem que se entregar a Cristo. Jesus, quando chamou Pedro, André, Tiago e João, não disse, faça isso, faça aquilo. Então, o pessoal disse assim, me sigam. O resto vem depois, não preocupa. Jesus está te chamando, me siga. Eles deixaram tudo imediatamente e seguiram Jesus. Faça o mesmo, deixa tudo e siga Jesus. Cumpra aí o seu chamado geral e específico dentro do reino de Deus. Diz assim em Efésios: sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. Efésios 6:8. O Senhor Deus irá recompensar todo o bem que você tem feito para Deus e para o próximo. Ponha diante de Deus os seus problemas. O Senhor Deus escutará as suas orações. Fará o milagre de que você precisa e te dará alívio e consolo. Amém? Então aqui diz o seguinte: Deus recompensará todo o bem que nós fizemos, tanto aquilo que nós fizemos específico ou geral, o que nós fizemos para o próximo. Há uma recompensa. E eu creio nisso. E quem tem dedicado as coisas de Deus, Deus tem recompensado com paz, alegria, e tem que ajudar em todas as áreas da vida. Deus é bom. E Deus fará um milagre na sua vida. Basta você entregar a sua vida para Cristo, confiar nele. Deixa tudo, deixa as preocupações, deixa aquilo que você já pôde fazer e não conseguiu, que Deus vai fazer o milagre, vai te dar alívio, vai te dar consolo onde precisa de consolo. Esse é a esperança que nós temos. Que Deus nos ame e ouve as nossas orações. Amém? Quero orar por você. Senhor Deus, querido Pai, essa pessoa que está escutando a pregação, Jesus, seja qual for o seu problema, Senhor, qual for o seu problema, o seu de vício na família, o de desemprego, questão financeira, saúde, problemas mentais, causa na justiça, alguns que nós não mencionamos aí, o Senhor, algum comércio que está tocando, ou vendendo, ou comprando alguma coisa, qual seja a necessidade dela, Senhor. Uma dor, o Senhor, por alguém que ele perdeu, que está no estado terminal. O Senhor, às vezes a situação é tão desesperadora, Jesus. Às vezes a situação é tão dolorida, que nos traz tanta mágoa. Nós confiamos em Ti, Jesus. Que o Senhor recompensará essa pessoa, Senhor, que tem entregado a sua vida a Ti, confiado plenamente, sabendo, Senhor, que nós entregamos o caminho a Ti, o Senhor fará o milagre. Faça o milagre nessa vida, Senhor. Traga a libertação, nós confiamos na Tua palavra. Seja qual for o problema, nós confiamos no Teu milagre. É tudo que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe e escuta as suas orações. Vamos orar ao Pai Nosso? Oremos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A graça
A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. E até a próxima, em nome de Jesus. Jesus